O que parar de comer na amamentação para o bebê não ter cólicas? Cebola, alho, feijão, arroz, brócolis, couve, alface, ketchup, carne de porco, leite, queijo, iogurte, manteiga, pão. Mas o que vai sobrar aqui, gente? Batata? Não existe essa lista. Meu nome é Ana Bárbara Januzzi, sou médica, sou mãe de 2 meninas, sou pós-graduada em pediatria e em estudos de sono e quero conversar com você um pouquinho hoje sobre o que a gente come para o nosso bebê parar de ter cólica. Se esse assunto te interessa, coloca aqui, se inscreve aqui no canal, aperta para você ativar as notificações, porque eu tenho certeza que os outros vídeos vão te interessar também. Gente, não existe, tô falando de evidência científica, não tô falando da minha cabeça, uma lista de alimentos que a gente não possa comer para o bebê não ter cólica. Muita gente diz que existe, muita gente divulga essas listas por aí e alguns profissionais pegam essas listas, fazem uma lista para eles e oferecem isso para as mães e para os pais, principalmente de primeira viagem, para que as crianças não tenham cólicas. Eu não estou dizendo aqui nesse vídeo que não existem alimentos que podem causar desconforto. O que eu estou dizendo é, não existe uma lista fechada de alimentos. O que a gente vê na prática? Quando uma criança tem cólica, a primeira coisa que é feita é cortar os alimentos da mãe que amamenta. Todos! A mulher não tem nada mais que ela possa comer. Ela não pode olhar para um macarrão, que já falam para ela que ela não pode. Se ela sentir um cheiro de cebola, já vão brigar com ela. Se ela passar perto de um feijão, vão culpá-la por conta das cólicas do bebê. Não é assim, gente. Na verdade, a estratégia de retirada de alimentos é uma das últimas, depois de tentado tudo que a gente pode fazer para cólica. Tem vídeo aqui sobre isso, vai lá olhar. Como, por exemplo, uso de sling, relaxamento com hidroterapia, massagens, verticalização, o conceito da estrogestação sendo respeitado, uma série de coisas que a gente pode fazer para a cólica. Se nada funciona, sair de casa, tem uma série de coisas. Se nada funcionar, aí sim a gente pode partir para coisas que têm pouca ou nenhuma evidência científica. Daí a gente inclui a retirada de alimentos. De onde vem essa história da retirada de alimentos? Crianças com maior sensibilidade, principalmente aos derivados de leite, elas reagem bem quando a gente retira os alimentos da dieta materna da mãe que amamenta. No extremo dessa régua são as crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca, né? Mas existem algumas crianças que estão no meio do caminho, nem tem o diagnóstico fechado de APLV, mas tem um pouco mais de sensibilidade. Muitas dessas podem transitar para um diagnóstico de APLV mais tardio, tá? Isso é até o mais comum. Então, a gente não justifica tirar de todas as crianças todos os alimentos das mães. Isso não é o primeiro caminho. O que acontece via de regra quando a gente faz isso como primeiro caminho? A gente não melhora as cólicas, a gente tem uma família extremamente fadigada, porque viram tudo que eu li aqui? O que sobra para essa pessoa comer? Como é que ela vai cozinhar isso? Antes ela tinha determinadas comidas na geladeira, agora ela não pode mais chegar perto disso. Ela agora tem que fazer uma outra dieta. Ela já não está conseguindo se alimentar direito. Agora ela nem pode comer o que tem. Fica extremamente fatigada por estar fazendo um esforço imenso na retirada da alimentação. A pessoa tem uma expectativa muito alta de melhora e geralmente isso não acontece, o que aumenta o risco, inclusive, de uma depressão pós-parto, de uma angústia nesse momento. E a própria desnutrição materna, já vimos muitos casos assim. Então não é para sair tirando todos os alimentos. Primeira coisa, fazer as medidas ambientais. A gente fala lá no vídeo de cólicas. Não resolveu? Faça uma lista, faça um calendário, faça tabelas. Quando é que eu como determinado alimento? O que acontece? Existe uma associação? Porque se você não tem nem associação, eu comi feijão um dia, no outro dia foi alho, no outro dia foi cebola. Na verdade, provavelmente não foi nenhum deles. Não. Todo dia que eu como feijão com linguiça, é aquele feijão e aquela linguiça, o meu bebê tem cólica. O meu bebê chora mais, ele fica mais irritado, ele fica mais desconfortável. Mas é todo dia. Se eu passar uma semana sem comer esse feijão com linguiça, o meu bebê fica uma semana ótimo. É só eu comer o feijão com linguiça que acontece isso. O que a gente tem aí? Uma forte suspeição que este bebê tem alguma sensibilidade àquela linguiça, àquele feijão. Percebe que isso tem um caráter extremamente individual? Muito diferente de eu dar uma lista para todo mundo, a mesma lista, toma, para de comer isso aqui, para de comer aquilo ali, você para de comer... Não é assim, gente. Não é assim que funciona. E não façam isso com vocês. Façam a observação individual dos bebês de vocês. Ainda que todo mundo vá falar que vocês precisam parar de comer uma série de coisas. Não precisa. De modo geral, em mais de 90% dos casos, não tem qualquer necessidade de restrição alimentar. Em pouquíssimos casos, são pouquíssimos alimentos. Não é uma tabela completa, tá? Se o bebê teve alguma reação ao alimento,
que você tenha percebido, escreve aqui. O que a gente falou nesse vídeo não quer dizer que as crianças não possam ter reação. O que a gente quer dizer é, nem tudo é alimento. A maior parte das causas de cólica, inclusive, não tem nada a ver com a alimentação materna. E por quê? Porque o que causa gases na mãe, por exemplo, não vai causar gases no bebê, né? O que vai causar gases na mulher, um feijão, por exemplo, o gás não passa pela amamentação. Então não funciona exatamente desse jeito. Mas sim pode existir uma pequena sensibilidade. Agora, isso precisa ser avaliado individualmente, porque sem avaliação individual a gente não consegue dizer nada. Até o próximo vídeo.